Eu acho que todo palmeirense quer para esse jogo contra o São Paulo é postura. A mesma postura do dia 3 de abril de 2022. Palmeiras 4, São Paulo 0. Palmeiras campeão paulista. Mais do que o placar em si, tanto que eu tô citando, eu quero a postura dos 4-0. Não, se acontecer os 4-0, ótimo, mas a minha cobrança, entre aspas, pro time do Palmeiras, que desse time do Palmeiras eu não preciso cobrar nada, só mais agradecer o bom momento que o Palmeiras vive, no âmbito geral. O que eu posso cobrar é postura do bom time do Palmeiras contra o time que está bem, time do Dorival Júnior, time do São Paulo. Mas quando eu falo postura, por quê? Mediante a qualidade que o Palmeiras é superior à qualidade do time do São Paulo. O Palmeiras tendo uma postura de time vencedor, o Palmeiras vai lá e consegue grandes feitos. Por quê? Time qualificado é. Esse mesmo Palmeiras que eu citei, que em abril do ano passado enfiou 4-0 no São Paulo, foi campeão paulista. Um ano depois foi campeão paulista novamente. No começo do ano, com a mesma postura insaciável e querendo vencer, o Palmeiras consegue ganhar a Supercopa do Brasil, ganhando do Flamengo, do ótimo time do Flamengo, da forma que foi. Então o que eu peço do Palmeiras é postura. Aquele mesmo espírito que o Palmeiras se fez vencedor contra o mesmo São Paulo. O que se troca é poucas peças. Uns entraram, outros saíram, mas o Palmeiras pode. Se hoje eu cobro a postura, que nesses tempos pra cá, nesse ponto tem falhado. Palmeiras que não é time invencível, imbatível, não. Existem suas falhas, mas tem muitas, ainda existem muitas virtudes, tanto da comissão técnica como dos jogadores. E se a torcida cobra, é porque o time pode produzir mais. O jogo da ida, Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras perde de 1-0. A forma que o Palmeiras perdeu é que me deixou indignado. Em nenhum momento o Palmeiras jogou para vencer. Empatar 0-0, perder de pouco, eu acredito que esse não foi o objetivo, mas aconteceu perder de pouco. Tanto que, pelo histórico, até lembrando desses 4-0, eu achei 1-0 pro São Paulo muito pouco, em vista do que o Palmeiras pode alcançar fazendo dentro dos seus domínios no Allianz Parque. Então custou caro pro Palmeiras esse 1-0. O Palmeiras já começa o jogo já perdendo de 1-0 e não de 3-1, como foi a remontada dos 4-0. É reversível, né? Então, mas a situação não tá fácil, tá menos difícil, pode-se dizer. Então o Palmeiras tem que jogar o que não jogou na partida da ida. O Palmeiras poderia fazer melhor. Tinha e tem time para poder fazer melhor. Era para ter feito melhor. Então eu não sei qual eram os objetivos do time e da comissão técnica, encabeçada por Abel Ferreira, no sentido de que o empate em 0-0 era satisfatório. Então, postura da qual eu condenei o São Paulo estava agindo no Allianz Parque. Praticamente todo jogo no Allianz Parque o São Paulo faz cera, pica o jogo, demora uma eternidade para poder bater tiro de meta. Palmeiras repetiu a mesma estratégia horrenda, pequena, tacanha. Não é a postura que eu gosto de ver o Palmeiras. Por isso eu cito a palavra postura. Para o Palmeiras ter postura é uma coisa totalmente cabível. Eu não estou pedindo nada assim fora do alcançável, do permissível. O Palmeiras pode alcançar. Eu citei a postura que dita por mim errada contra o próprio São Paulo no jogo da ida. O Palmeiras tirando uma peça, tirando outra, mas também foi com uma boa força contra o Flamengo também. Aí nesse ponto, eu sempre gosto de render vários e vários elogios a Abel Ferreira. Só que fiquei muito contrariado com o quê? A forma que o Palmeiras deixou de jogar contra o Flamengo. O Palmeiras fez um primeiro tempo formidável, exuberante contra o Flamengo.
saliento o forte time do Flamengo. Era a chance de poder enfiar mais para que não dar uma sobrevida para o Flamengo. Palmeiras vai para o intervalo, troca meio mundo, tira Dudu, tira Veiga, tira Arthur. Pra que tirar o Arthur se ele não ia jogar contra o São Paulo? Porque ele já atuou pelo Red Bull Bragantino. Palmeiras é punido com o gol do Flamengo. Então o Palmeiras estava dominante e a forma que o Flamengo encaixotou o Palmeiras no segundo tempo, mediante as más mexidas, ao meu ver, do Abel, poderia ter custado até esse pontinho que o Palmeiras conquistou. Dava para ter vencido um Flamengo. Há bastante tempo o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em casa. Era oportunidade. Palmeiras fez o que não deve fazer, atrair o Flamengo. Então, e o pior de tudo, você atrai o Flamengo, tudo bem. Então você tem que abusar dos contra-ataques. Você tira Dudu, Veiga e Arthur. Ah, tô pensando no jogo contra o São Paulo. Pra que tirar um Arthur, que é a nossa melhor válvula de escape no momento? Ele se queixou? Tô cansado, tô dodói, não sei. Mas não deveria ter saído. Segura um pouco mais, tenta fazer o segundo gol, depois você começa a tirar as peças, resolve-se o jogo. Então o Palmeiras agiu de forma errada contra o próprio São Paulo na partida da ida, perdeu por 1-0. Agiu metade do tempo certo, metade do tempo errado. Opções de Abel Ferreira, custou a vitória. Palmeiras, ao meu ver, perdeu 2 pontos. Mesmo contra um forte Flamengo, o Palmeiras poderia ter saído vencedor. Não saiu. Então o Palmeiras tem muito o que fazer. E o pior, não é difícil. O caminho para o Palmeiras trilhar é o mais óbvio, é o normal, é o cristalino. Ir ao ataque. Eu falei, usar a postura que usou na final daquele Paulista contra o próprio São Paulo, porque esse é o caminho, não existe outro. É chegar e mostrar quem é quem. No momento, quem é o Palmeiras e quem é o São Paulo. Não tô querendo medir e comparar histórias, títulos, feitos, ídolos, não. Momento atual. E o Palmeiras tem sim futebol, tem sim jogadores para poder fazer melhor, fazer por onde, fazer bonito, sim. O Palmeiras tem peças para isso. Não coloco no patamar de dizer obrigação ganhar do São Paulo, não, porque é um clássico. O Palmeiras tem por onde fazer isso. Os 4-0 eu nem espero e acredito que nem aconteça. Acredito. Se acontecer, ótimo pro Palmeiras. Mas o que eu quero e eu desejo é a postura dos 4-0. A atitude. É o tal do Palmeiras chegar no São Paulo, morder, chacoalhar e só soltar quando o São Paulo tiver caído, combalido, rendido. Então dá pra poder fazer sim. O apito da partida vai ser por Daronco. Que a gente fala, o bombadinho, né? Que ele gosta de muita imposição física, muita conversa. Isso se traduz o quê? Um jogo interessante pro São Paulo. Por quê? O São Paulo, tradicionalmente, como eu falei, gosta de picar o jogo no Allianz Parque. Muito também, porque é um direito seu, porque já ganhou a partida da ida no Morumbi, né? Cumpriu o seu papel, ganhou em casa, né? E o jogo picado, conversado, esfriado, como o Daronco gosta, ele gosta de impor o físico, literalmente falando, isso vai ser bom pro São Paulo. A não ser que o Palmeiras se imponha e faça por onde. Se o Palmeiras começar a fazer 2, fazer 3-0, aí sim pode vir Daronco se impondo, mostrando os bíceps, os tríceps e mostrando. Aí sim pode esfriar o jogo. Eu não vou reclamar, mas 0-0, jogo mordido. Ou o Palmeiras faz 1-0 e o Daronco apita isso. Ah, calma aqui, vamos conversar. Conversei com você, agora eu vou conversar com fulano. Isso enerva demais. Isso não é legal, isso é ruim. Então o palmeirense tende ao quê? A tentar, sabe que o juiz é esse? Bora fugir disso. Bora tentar de alguma forma focar na bola. Não focar em subterfúgios assim. O São Paulo fez cera. É óbvio que o São Paulo vai fazer, porque tá no direito dele. Já começa 1-0 pro São Paulo. Mas o Daronco conversa demais, apita muito. Você sabe que o Daronco também é assim. Então, o que o Palmeiras pode fazer contra tudo isso? Contra o São Paulo, contra o Daronco? Jogar bola. Porque o time pode
e deve render, e tem que render dessa forma. Então, a escalação do Palmeiras provavelmente vá dentro do que tem de melhor. O Everton no gol, aí vai ter na lateral direita Mike, miolo de zaga, Gustavo Gomes, Luan, na lateral esquerda Piquerez. A volta de Zé Rafael, né, parece que ele tá fazendo um fortalecimento físico, tem voltado, já participou de coletivo. Zé Rafael, Gabriel Menino, a melhor dupla de volantes que o Palmeiras tem no momento, né? E no segundo tempo até poderia colocar um Richard Rios, né? Mas Zé Rafael e Gabriel Menino rendem muito bem. E Veiga, para ser o distribuidor de bolas e capitanear as jogadas ofensivas, para dar a bola para Rony, Dudu. Aí agora tem as opções, a dúvida, Endrick ou Luiz Guilherme. Eu queria que fosse quem? Endrick para ser enfiado centroavante. E nisso leva-se o Rony para a ponta, aonde eu acho que o Rony é melhor. Mas isso é o Ronaldo falando, esse que vos fala. Mas na cabeça do Abel funciona diferente. Ele prefere abdicar da presença de um Endrick, deixa ele no banco, pra quê? Porque na cabeça do Abel Ferreira, muitas vezes ele não tá errado, e o Rony até rende bem nisso. Ele gosta do Rony sendo um falso 9 na centroavância, que ele é um cara, um bom camisa 9, só que ele não fica parado lá, tal qual um Caleri, que só é útil se estiver lá dentro. Não, ele cai pelas pontas, ele briga, ele fica instigando o goleiro adversário, ele provoca, ele induz ao erro. Por quê? Ele não para, ele é serelepe, ele é instintivo, ele gosta de induzir o adversário ao erro e contagiar o time do Palmeiras também. Então, provavelmente, acho que o Endrick não joga, por mais que eu queira, e seria muito ao meu bel prazer, mas o Palmeiras deve entrar com o Luiz Guilherme na ponta, né? Ou tentar um Flaco Lopes e tudo, mas eu acho que Endrick começa no banco. Por quê? Porque ele não quer perder o Rony como centroavante. Até entendo os motivos que o Abel queira fazer isso, mas esse é gosto pessoal. Eu prefiro mais o Rony numa ponta e meio que fazendo a troca. Endrick uma hora cai pela ponta, aí o Rony entra, o Rony sai, aí o Endrick entra. Vai fazendo aquela troca porque até para poder confundir a zaga São Paulina, né? Do lado tem o Palmeiras, do outro lado vai ter o São Paulo, né? O que dá para se falar de São Paulo? É o bom momento que o São Paulo vive e deixa o time tranquilo. Poupou o time no Campeonato Brasileiro, né? Empatou 0-0, placar legal. O Bragantino é um time forte, chato, que incomoda, e o São Paulo jogou pro gasto, não ofendeu muito, não foi uma grande partida, mas atuou bem e poupou as principais peças. Isso que é importante, porque já focando nesse duelo. Então o São Paulo tá tranquilo, vive um bom momento, está com um técnico que deixa o time mais solto. Existe uma diferença gritante, o São Paulo de Rogério Ceni com o São Paulo de Dorival Júnior. Então isso é nítido. Você vê um jogo do São Paulo, você vê os jogadores mais soltos, mais afim de jogo, um complementando para si. Não era aquele jogo muito burocrático, individualista até certo ponto, que era do Rogério Ceni. Então não muito dado ao improviso, né? O São Paulino tem os motivos para poder acreditar que dá para vencer. Por mais que eu enumerei o lado palmeirense, os motivos que dá para o Palmeiras vencer. Basicamente o que é? Palmeiras joga bola. É o que eu quero. Postura para o Palmeiras jogar bola. Isso pode encaixotar e fazer mal pro São Paulo. Mas o São Paulino não vai entrar naquela de medo. Estou com medo do Palmeiras. Não. Dá para acreditar, porque, como eu disse, é clássico. O Palmeiras perdeu de pouco no Morumbi, mas no Allianz Parque, o que eu falei, tem que jogar bola. E o São Paulo tem motivos para poder acreditar. Eu listei um dos motivos que dá para o São Paulo e o São Paulino acreditar. Quais são? Os confrontos em mata-mata, o São Paulo e o Palmeiras já disputaram 20, na sua história, registrada 20 partidas de mata-mata. O São Paulo dá uma goleada legal em mata-mata, em jogos eliminatórios. De 20 partidas já disputadas, o Palmeiras ganhou só 5, o São Paulo ganhou 15. Então o São Paulo leva enorme vantagem nesse modo de jogo. Só que nessas 15 vitórias pro São Paulo, 5 pro Palmeiras, conta essas também. O São Paulo ganhou de 3-1, aí na volta tomou 4-0,
Tem essa também, tipo, o prognóstico é a favor do São Paulo, mas se for pegar na frieza dos números, peraí, deixa eu ver essas 5 vitórias do Palmeiras. Foram vitórias que doeram bastante. Então é 5 vitórias pro Palmeiras, mas como é que elas foram? Vamos investigar. Uma delas foi o 3-1 que tomou, enfiou 4-0 e o São Paulo não viu a cor da bola. Então, por mais, é um motivador pro São Paulo. 15-5. Então, é o tal da frieza dos números. Então, o São Paulo é um ponto favorável, mas um ponto para o São Paulino acreditar que sim, é possível, sim, se pode acreditar no São Paulo. Outro ponto que eu enumerei também, o Dorival Copeiro, porque ele gosta de competições assim, ele sabe muito bem armar o São Paulo. Você viu que ele arrumou a bagunça que era a equipe do Rogério Ceni. Hoje ele torna-se um São Paulo, o São Paulo não é essa Brastemp toda, mas o São Paulo hoje, pode-se dizer que é um time minimamente competitivo. Existem muitas deficiências, o time do São Paulo é limitado, mas não é aquela bagunça totalmente entregue e desenfreada que era o time do Rogério Ceni. Hoje, por mais que o São Paulo questione alguns pontos, você consegue ver algum time, você consegue ter uma escalação, fala São Paulino, fala o São Paulo do 1 ao 11, dá com uma certa dificuldade, esse é o goleiro, esse é o atacante, esse é o lateral, esse é o volante, dá para se montar um São Paulo minimamente jogável, disputável numa partida, então dá. Então, isso mérito de quem? Dorival Júnior. Então, mais um ponto para o São Paulo. Outro ponto importante, titulares descansados. As principais peças ficaram se recuperando, tanto que nem jogaram contra o Bragantino, preservou um Luciano, preservou um Caleri, que são peças que tende e tem que ser vital para o São Paulino. Se o São Paulino querer sair classificado no Allianz Parque, sei lá, perder de 1-0, levar para uns pênaltis, mas classificar. A classificação do São Paulo tem que passar nos pés dos jogadores que foram preservados. E para isso que foi preservado, né? Não tem muito o que pensar diferente disso. E o principal dos pontos para poder motivar o São Paulo e o São Paulino, o aprendizado doloroso. Do quê? Do que eu estava citando. Do que o Palmeiras tem que usar ao seu favor, que foi a postura dos 4-0. O São Paulo também aprendeu com esses 4-0. Acredito que aprendeu, porque a pancada foi grande. São Paulo que jogou bem naqueles 3-1 e já cantou o título antes da hora. Lembre-se daquela postagem lá do Hernanes, ex-jogador do São Paulo, parabenizando o Rogério Ceni. Parabéns, Rogério, você foi campeão, não sei o que, aquela coisa. Depois ele se conta, não foi bem isso que eu quis dizer, digitei errado, não sei o que. Mas ele parabenizou, porque o São Paulino estava crente que o futebol que o São Paulo apresentou nos 3-1 ia segurar o jogo para poder ganhar o título. Tomou um atropelo de 4-0. Então isso foi um aprendizado doloroso. E também é na dor, é nas derrotas que a gente aprende também. Então é muito mais fácil você falar hoje eu sou palmeirense, hoje eu sou multicampeão recentemente, mas eu já apanhei bastante do modo de torcedor, dizendo, né, que hoje eu sou um palmeirense fortalecido pelas pancadas que a gente já tomou na vida. As derrotas em clássico, as perdas de títulos e classificações praticamente ganhas, os times horríveis que o Palmeiras produzia. Hoje o Palmeiras tem bom time, tem bom elenco, tem uma ótima e aceitável estrutura, porque ralou demais, trabalhou demais para poder chegar na situação que está. Situação do qual o São Paulo não se encontra. Então por isso que eu falo, São Paulo em um ponto positivo para você é aprender com a dor também. E o São Paulo tem apanhado bastante. O torcedor São Paulino hoje tem um torcedor que sofre, um torcedor que aprende e tem aprendido com a dor. Em muitos jogos ele tem levado o time do São Paulo no colo. O torcedor do São Paulo pensa, se não vai na bola, a gente vai ganhar no gogó, a gente vai levar esse time até o título. Muitas vezes não dá, como não tem dado. As perdas de títulos, a forma que perdeu um 4-0 do Palmeiras, a forma de título vexatório que perdeu pro Independiente Del Valle, no estádio quase todo São Paulino, lá na Argentina. Então, o São Paulino hoje está calejado. E eu acredito que o São Paulino só vai comemorar a classificação, tal como fosse um título, quando o jogo acabar. Por mais que comece o jogo 1-0 pro São Paulo, mas é pouco, mediante a um Palmeiras que vai enfrentar.
Então, São Paulo que vai de Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista. Diego Costa acho que vai entrar no lugar de Beraldo, que ainda não se restabeleceu, né? Mas a boa zaga do São Paulo, né? Arboleda tende ao quê? A arrumar as cagadas que Diego Costa veio a fazer, tal qual o Gustavo Gomes faz em tentar consertar as cagadas de Luan, Murilo e quem tiver por lá. Continuando a escalação do São Paulo, vai ter o meio de campo que eu acho legal, aceitável. O São Paulo precisava demais? Até precisava, mas dentro do plantel que tem, é um meio campo que eu acho com peças aceitáveis, que dá jogo. Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. É o mais próximo, o Rodrigo Nestor, que o São Paulo tem de um camisa 10 aceitável. Michel Araújo não vai jogar, né? Por motivo de punição do STJD, né? Pela declaração que ele tinha dado, então ele nem relacionado vai ser. Vai de Rodrigo Nestor. Tem falha, o São Paulino pega no pé dele, xinga, mas dentro do quê? Dentro do que o São Paulo pode oferecer, é o melhor, figura mais próximo de um camisa 10, um pensador, um cara que toca, dê mais qualidade ao ataque São Paulino. Então o meio campo de São Paulo é aceitável. Aí na frente vai Calera e Luciano, que são os, obviamente, que foram poupados para isso, para esse momento, né, para eles estarem presentes. Aí tem a dúvida, Rato ou Alisson? Eu acho que vai ser um jogo mais amarrado e picado, vai ser a favor do São Paulo picar o jogo, e para enfeiar mais a partida, é melhor você colocar um Alisson que pica mais o jogo, não progride tanto com a bola, do que deixar um Rato que é mais hábil, é mais ágil. Então, propositalmente, eu acho, o meu palpite, que o Dorival vai de Alisson, de propósito, para poder picar o jogo, pensar mais o jogo, desacelerar o jogo. Se ele quisesse acelerar mais o jogo, aquele jogo vibrante, eu acredito que o São Paulo não faça, ou espero que não faça, ele iria de Wellington Rato. Mas eu acho que ele vai de Alisson, sim. Pra minha sorte, Palmeiras, porque eu não gosto nem um pouco, acho que o São Paulo também não gosta muito do futebol do Alisson, né? Pode até queimar minha língua, ele fazer o gol da classificação, não sei. Mas, então é isso. Falei do Palmeiras, falei da arbitragem, falei do passado recente, falei do momento palmeirense e São Paulino. E a sorte tá lançada, né? Como eu citei pros dois times, o Palmeiras tem que usar a postura. Para quê? Para querer classificar em cima do São Paulo. Porque é alcançável, é palpável. O São Paulo tem aprendido, não só com a surra que tomou dos 4-0 na final do Paulista de 22, mas o que os recentes e corriqueiros reveses, as derrotas, as classificações, que eu falei, o São Paulo tem aprendido com a dor a torcer mais firmemente, lealmente, fielmente pro time, né? Porque torcer quando tá ganhando é muito fácil. O grande torcedor é moldado e é forjado nas adversidades. Então, o Palmeiras tem seus pontos positivos, o São Paulo também tem seus pontos positivos para poder acreditar. Porque sim, se pode. E o Palmeiras tem que fazer além da postura, é lembrar aquela final, fazer por onde aquela final, se repetir. O placar, se vier, ótimo, 4-0, mas 2-0 já basta. Mas uma coisa que eu cobro é o que é? Postura, a postura para lembrarmos aquela final.